Então, caríssimos irmãos, Quinta-feira Santa. Um dia nós recordamos toda a grandeza da Igreja Católica, da Igreja Nosso Senhor. Antes de sua morte, ele vai instituir sua igreja na pessoa dos apóstolos. Vai colocar o centro da vida da igreja com o grande mistério e milagre da transubstanciação do corpo, do pão do seu corpo, do vinho do seu sangue. Jesus ia morrer. Ele ia se entregar na cruz. Ele não poderia morrer se na sua bondade infinita não tivesse o meio de ir, mas ficar. Por isso que ele, então, antes de despedir dos apóstolos e se entregar na mão do traidor e da população, ele, então, realiza essa cena extraordinária, instituindo a missa, a Eucaristia e o sacerdócio. Evidente que a missa, ou sendo a igreja, é o tudo. E o sacerdote para a missa e a missa para o sacerdote. Não existiria missa, não existiria sacerdote. Não existiria sacerdote, não existiria missa. Pois bem, nesta pré-oração agora vamos transportar pelo pensamento naquele cenáculo lá em Jerusalém, onde nosso Senhor realiza esses atos que nós conhecemos desde o nosso nascimento, vamos dizer, nossa idade de criança. Imaginemos, meus irmãos, ver Jesus Cristo sentado à mesa com os discípulos, uma coisa familiar, comendo o Cordeiro Pascal. Claro, figura do serviço dele mesmo, que ele ia no dia seguinte ser oferecido no altar do Calvário. Claro que o Cordeiro, que era o símbolo, e ele se fez o Cordeiro, que é, portanto, se imolar. Imaginemos vê-lo também, cada dia, cada celebração, no momento de prostrar diante dos apóstolos e de Judas para lhe lavar os pés. Quanta humildade, quanto exemplo, quanto ensinamento para nós, muitas vezes tão cheios de nós mesmos, tão orgulhosos. Ele, chamar de mestre, faz bem. Então, anunciou, ele ali, sendo mestre, ele vai à aproximação dos escravos, dos servos, fazia, portanto, com os seus senhores. Portanto, nós, vendo um Deus que se humilha a tal ponto por nosso amor, que faremos nós? Ainda vamos alimentar o nosso orgulho, nossa miséria humana? Não, que não sabemos suportar uma palavra de desprezo, a mais leve que seja, uma palavra de atenção. Que diferença nosso dia a dia, o nosso modo de viver na comunidade, coisas simples, nós revoltamos, não temos aquela humildade de Jesus, não temos aquele momento tão simples de ajoelhar diante do servo para prestar um serviço. Meus caríssimos,
Também Jesus, que era chegada a hora da morte, que devia partir deste mundo, como até então tinha amado os seus, com amor excessivo. Não existe maior prova de amor, como ele disse, que ele dá vida pelo amado. E ele deu. Alguém, em toda a história do mundo, desde a criação do mundo, da humanidade até hoje, alguém já fez isso? De uma maneira tão humilhante? Portanto, ele fez. Que naquela hora darem as últimas e maiores demonstrações, seu amor. E nós, para nós, nos perguntamos nós mesmos, como amar se Deus tanto nos amou? Como pode haver tanta gente no mundo que não ame a Deus? Ou até que o despreza e até odeiam nós e toda a sua vontade? Então, nossa reflexão, nossa imaginação, vamos ver Jesus como ali sentado à mesa e todo inflamado de amor, se volta para os seus discípulos e diz, é uma expressão de mais que fraternal, amorosa de um pai, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Certamente, outros dias, Jesus, muitas vezes, sentava à mesa com os apóstolos, comia, se alimentava. Mas ali, uma Páscoa, uma passagem. Aquele cordeiro ia passar da vida para a morte, depois de passar a morte, voltar à vida. Ardentemente, só o seu coração, essa frase amorosa, desejo ardente, que externou diante dos apóstolos. Discípulos meus, podemos imaginar Jesus falando, e o mesmo diz Jesus, senão de celebrar convosco esta última ceia, porque logo em seguida irei sacrificar pela vossa salvação. Claro, repito, nosso Senhor não poderia morrer na cruz se não deixasse ficar na Eucaristia. Se morresse na cruz, mesmo que ressuscitasse, se não deixasse ficar na Eucaristia, nós ficaríamos frustrados. Nos amou tanto, desapareceu, como aconteceu com 2 discípulos de Emaús, que fraquejaram na fé, não nas palavras de Jesus. Não entardecer do domingo da Páscoa, deixaram Jerusalém e foram para suas terras, para Emaús. Pelo caminho, eles, portanto, se lamentavam, mas Jesus foi para eles, até chegar em sua casa e ali revelar a sua ressurreição, sou eu. Nós, então, imaginamos a alegria daqueles discípulos em reconhecer o ressuscitado. Volta para Jerusalém para anunciar. Meus caríssimos, nós também devemos ter esse mesmo momento quando nós desejosamente vamos à igreja para receber o Cordeiro Pascal, sempre pronto a se doar a nós. Devemos sair depois anunciando a Jesus, levando a Jesus nossos trabalhos, nossa comunidade, não falando, mas um exemplo de transformação de nossa vida, de uma vida de piedade, uma vida de amor fraterno, de uma vida de virtudes, a caridade cristã. Como celebrar uma festa dessa, uma liturgia da Quinta-feira Santa, se não houver uma transformação em nossa vida? Vamos gastar um tempo, vamos perder um tempo, sem nada aproveitar? Não. Por isso, abre-se hoje a porta para Jesus sair
dar as últimas palavras aos apóstolos e se entregar à morte. Amanhã, a morte. Sábado à noite, a ressurreição. Portanto, meus caríssimos, dizemos, ó meu Jesus, tende tão vivo desejo de dar a vida por nós, a nós, tão miseráveis criaturas. Nascemos no pecado e temos que limpar sempre do pecado. É evidente que aquela palavra de São Pedro e a resposta de Jesus tem um grande significado em nossa vida. Quando Jesus lavar os pés, São Pedro, ele olhando para si, Senhor, lavar meus pés? Nunca. São Pedro externou um reconhecimento, uma veneração, uma adoração ao seu mestre. Não sou digno. Nós também não somos dignos de receber a Eucaristia, mas Jesus disse, não se nos lavar os pés, traz parte comigo. Então, quem não receber dignamente, com a alma pura, lavada, a comunhão, não está com Jesus. Mas, uma coisinha simples, mas nos chama a atenção. Não se lavar todo o corpo, porque quem está limpo, vai lavar os pés. Significa para nós, espiritualmente falando, que nós não podemos apenas nos preocupar com os pecados grandes, mortais. Não. Também com as pequeninas falhas, aquelas negligências, aquelas tibiezas. Então, aquela comunhão, mais por hábito, mais por costume, ou pior ainda, para quem veja que eu comunguei. Não se sente digno, talvez comunga. Não. Vão limpar sempre a sua alma, mas eu já me compensei, ótimo. Por isso, a igreja sempre, ela nos ensina um ato extraordinário. Anda a comunhão, todos rezam o pecador e o Padre daquela absolvição geral. Por que isso? É necessário? Sim. É para aquelas pequenas falhas, é a poeirinha dos pés, para mais dignamente poder receber a Eucaristia. Então, meus caríssimos, podemos dizer, esse vosso desejo, como não deve ser, deve citar, porque o nosso famoso ser, desejar ansiosamente padecer e morrer convosco. Ó meu amado Redentor, fazei-me saber o que quereis de nós. Queremos agradar em tudo. Queremos dar-vos gosto para responder ao menos um pouco o vosso amor. Então, meus caríssimos, agora vamos acompanhar o Cordeiro caminhando para o altar do Calvário. Olhamos São João com despedida, e até um ato de confiança. São João inclina a cabeça ao peito de Jesus e ali faz aquela pergunta, Senhor, quem me trairá? Ó feliz de vós, São João foi o predileto que reclinou sua cabeça no coração do Senhor. E nós também podemos compreender essa ternura desse coração. E não só quer que nós recostemos nossa cabeça no seu coração, mas quer que o nosso coração seja a sua hospedagem. Quem come minha carne e meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ele quer. Então, devemos buscar esse Jesus, purificando com todas as imperfeições. Por isso, quando nós assistimos à missa, assistimos nesse grande desejo, receber na Eucaristia. Receber, por isso, durante a missa, já vamos purificando. Desde o começo do altar, quando o padre chega, reza
Agora, o Salmo Judica-me Deus, que é os bandeiros do estado penitencial, e todos dialogam com o Padre, rezando o Salmo, rezando eu, pecador. Então, é a preparação para a comunhão. Começa com a missa, se prepara para celebrar, você se prepara para receber essa Santíssima Eucaristia. Assim vive o bom cristão. Então, nosso Senhor, depois desses atos, vai fazer um outro ato muito interessante. Como já falei, vamos esclarecer. Jesus, ele então toma uma toalha, cinge sua cintura, uma bacia com água e vai ali aos pés dos apóstolos. Contemplamos Jesus que se levanta da mesa, depõe suas vestiduras e, tomando uma toalha branca, se cinge, em seguida deitando água numa bacia, de joelhos, diante do seu discípulo, começa a lavar os pés. Ele, o Rei do mundo, unigênito de Deus, se humilha até lavar os pés das criaturas. Meus caríssimos, como estes atos de Jesus quer nos ensinar quanto lhe é agradável quando nós praticamos esses atos e reconhecemos nada. Por isso, quando vamos receber Jesus, nós já purificamos nossa alma com o salmo, com as orações, com a leitura e a homilia, com o Pater Noster, o Padre Nosso, e a purificação. Não só a purificação, mas também como que excitando o nosso coração aquele desejo de receber nosso Senhor. Aqui eu me lembro, desejo daquela meninazinha santa, Imelda. Ali ajoelhadinha, aquele amor imenso. Receber Jesus, ela provocou Jesus, provocou. Senhor, o Senhor falou, deixa vir a mim as criancinhas, por que o Senhor não vem a mim? Veja, o amor daquela menina. Nosso Senhor, então, não podia calar, né? Diante daquele coraçãozinho, não. Ele sai daquela âmbula, vai voando até chegar à língua da menina e para dar comunhão. Que desejo, que amor. Assim também nós, não somos como Imelda, não temos essa graça divina, mas o desejo e a pureza nos leva a desejar a comunhão. Então, para a comunhão bem feita. Então, Jesus, depois, novamente, volta, porém, depois de prostrar e prestar de humildade, depois de tudo isso, Jesus mais ainda se humilha, quando tomando em suas mãos o pão e o vinho, neles ocultando-se, ele oculta ali a sua divindade. Hoje ele oculta a humanidade e a divindade. Lá ele ocultou a divindade. Os apóstolos viram, estava ali, mas não sabia aquele pão. Ali está Jesus. Para nós hoje é doutrina, é dogma. Nós vemos o pão, nós não ficamos naquela partículazinha, não. Nós imaginamos a substância. Ali está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Que riqueza para nós, a liturgia de hoje, quinta-feira santa, dia da Eucaristia. Dia, portanto, que nosso Senhor começa um milagre que nunca terá fim, vai repetindo, de séculos em séculos. Então, meus caríssimos, como nosso Senhor diz, tomai e comeis de minha carne, tomai e bebeis de meu sangue, semado por vós e por muitos, expiação dos vossos pecados. Olha que uma coisa interessante. Quando você recebe a Eucaristia, bem preparada, aquela comunhão, ela limpa a sua alma das pequenas fraquezas, até mesmo da tibieza da missa, das distrações, ela purifica. Ela purifica o seu coração, expiação do vosso pecado. Por que isto? Porque seu amor
para com os homens é tão grande que não podia abandoná-los, de dar que, e portanto, ele quis então repetir o altar da cruz no altar da missa, aqui na igreja. Repete a mesma ação. Não nos abandone, mas quer ficar conosco. Então, meus caríssimos, compreendendo essa passagem de hoje, vamos olhar a misericórdia, a bondade e olhar para nós. Quem eu sou? Sou uma criatura remida, sou uma criatura abençoada, sou uma criatura convidada para o banquete do Senhor. Quero ser esse convidado, quero corresponder com essa confiança, quero de hoje em diante, receber Jesus com todo o amor, dedicação. Senhor, seja para mim, minha vida, a graça do ordem espiritual, que eu possa recebê-lo na terra e um dia contemplar no céu eternamente. Amém.